entrosamento de vocês era notório. Nossa, fantástico, tinha, assim, né? tinha. E da onde constrói o entrosamento de uma dupla tão clássica do Inter, Christian? No meu ponto de vista, né, eu acho que são características. E hoje eu consigo aí, observo muito isso, estou envolvido nisso praticamente todos os dias. E as características que eu tinha como jogador eram complementares a dele. Ele ia lá, ele construía toda a jogada e eu era o cara que tinha que estar concentrado, focado para encontrar espaço dentro da área, mínimo espaço em algumas vezes, para tentar chegar e fazer a coisa acontecer. Então, ele já sabia. Ele não era de fazer muito gol. Até mesmo o Sandoval também, no nosso E futebol time. não se faz sozinho, né? São peças complementares de uma engrenagem. E o próprio Sandoval dizia, Christian, falou, cara, é o seguinte, fica aqui perto de mim, que se eu puder, eu não vou chutar, eu não consigo fazer gol. Eu não quero. Eu vou passar para ti e faz, vai lá e resolve. Então, a gente conseguia ter essa sincronia entre os três. O Arilson também chegava, era agudo. O Marcelo, às vezes, fazia o lado esquerdo também. Então, a gente conseguia chegar e, claro, eu, né, dentro das minhas limitações e técnicas, né, porque eu não era jogador que nem eles. Principalmente em 97, era o cara mais fixo lá na frente. Depois eu tive que em 98, 99, com a lesão dele, me reinventar como jogador. E sair mais, ser menos pivô, né? Eu tive que jogar mais, eu tive que me movimentar mais, porque eu já não tinha eles. O Sandoval tinha saído, o Fabiano estava machucado e eu tive que dar meu jeito. O Sandoval era um jogador muito moderno para a época, né? Muito. Hoje é o que um jogador, acho que... Ia ser fundamental hoje no papel, porque ele não segurava a bola, né? Ele era magrinho, né? Ele falava sempre, dois. Futebol europeu, né? Exatamente. Por isso que aquele time deu liga. E a parceria eu acho, de atacante, cara, eu errava, às vezes, o cruzamento. E ele, aí eu, vai lá que eu vou acertar. Sim, batata. Acreditava. Eu errava, uma, duas, eu falei, negão, vai dar certo. E a terceira, gol. Então a gente conversava muito sobre isso. É convicção, é sintonia. Vai no primeiro. Acreditar, né? Era sempre uma jogadinha na linha de fundo, tentava. Primeiro pau, era batata. Não tinha que inventar. Ou eu buscava o passe, um cruzamento, era primeiro pau. Então nos treinos nós já, entendeu? Quando eu pegava a bola aqui, dependendo do bico da área, né? Bico da área grande, às vezes ele já estava aqui, não precisava nem correr, né, cara? Às vezes eu só direcionava a bola e ele já atravessava. Aquela bola que a gente sempre fala. Isso não é só no treino, né? Isso é na convivência, né? Confiança. O próprio Sandoval. Quantas vezes eu falei, Sandoval, você não vai jogar hoje? Eu tô. Fudeu. Deu, né? Ele quebrou. Sim, claro. Entendeu? Claro. Era o cara que abria espaço no meio campo, né? Nós tínhamos essa parceria. Eu tinha com ele, quando ele não funcionava, eu me lascava, cara. Eu falei, nego, joga só nós. Não tinha esse cara, né? Então você vê como que eram as peças, né? Funcionava. E hoje o futebol é mais dinâmico, tu tem 5 substituições, ele é muito mais intenso. Naquela época, quando um time dava liga, era aquele time que funcionava e ia até o final, e todo mundo se protegia para construir isso, né? Tu sabe por que das grandes vantagens daquela equipe, daquele time, era a intensidade. Era um time intenso. 20 minutos, 15 minutos ali. Por isso que aquele time conseguiu fazer o que fez, porque era um time que trabalhava muito. Ele era um time que nos anos 90 ainda um futebol mais cadenciado, era um futebol mais clássico. Tinha algumas equipes ali, Flamengo, Cruzeiro, grandes equipes. Só que o seguinte, nosso time time era moderno. Era um time que trabalhava muito. Todos trabalhavam, entendeu? Então, isso ajudou muito a gente. E aí tinha o dedo do Celso Roth também. Muito. Ele era a figura, né? Cara, eu sou suspeito para falar do Celso Roth, porque é o seguinte, meu filho nasceu no dia 18 de agosto de 2010, no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores, entende? Então, ele me deu uma das maiores alegrias da minha vida, entendeu? Então, pronto. Eu confesso para vocês que não caiu a ficha que eu era pai e que eu era bicampeão da Libertadores. Foi uma história muito maluca, assim.
mas ele sempre foi um cara muito intenso, assim. Sim. Às vezes ele era mal compreendido no vestiário, mas essa relação de 97, ela foi muito bem construída pelo Celso também, né? Também eu estava começando, né? Todos nós ali estávamos, tudo naquele barco ali. Todo mundo. Precisava de um cara que pensasse pra frente. Uma mescla de jogadores, o Fernando, mais experiente, o empresário, o Gamarra e tal, tinha o pessoal. O Enciso ali, que também tinha um... E depois tinha a meninada, entendeu? Mas eles todos os caras mais experientes, todo mundo buscando alguma coisa. Tanto é que o Gamarra fica só o campeonato vai embora. Sim. Entende? Então, foi isso. A gente juntou o útil ao agradável, né? E conseguiu. E aí o Celso Roth era uma figura, porque ele tem esse... Pra fora, né? Fora, lá dentro nós professor, vai. Levava ele, levava nós. E assim, com todo respeito, né? Nada de passar por cima. Às vezes uma conversa mais dura, um puxão de orelha. Não transfere, Fabiano, não transfere.